Olá, signo de Câncer. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem. Esse é o canal Temperança com Amor. Eu tive sumido um tempo aí, umas correrias e estudos e outras coisitas mas eu tô de volta aqui. Eu vou trazer para vocês hoje uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva para o signo de Câncer, acima de 50 anos, ok? Então, se você chegou até aqui, eu agradeço por você estar aqui comigo, tá? E pegue da leitura somente o que for para você. Se não encaixar, não força, tá bom? Todos já foram muito bem embaralhados, eu só tô passando aqui para vocês. Todos eles já receberam reiki, tá? E eu vou trazer para vocês, então, signo de Câncer, uma leitura acima de 50 anos, tá bom? Então, a gente vai começar com o tarô aqui dos videntes, depois a gente passa pro diário de uma bruxa, depois a gente vai pro baralho cigano e a gente só confirma com o tarô da vovó. A primeira carta vai ser do tarô das bruxas e eu vou deixar ela ali, quietinha, de costa, pra gente ver qual foi o arcano que saiu confirmando a leitura de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Signo de Câncer. Câncer, signo de Câncer. Vamos deixar na sequência aqui, que fica melhor. Então, vamos lá. Eu vou tirar uma daqui, do tarô das bruxas, e ela vai ficar ali. Pro signo de Câncer, por favor, uma carta. Signo de Câncer. E ela vai ficar aqui. No final, a gente vê, tá bom? Então, vamos começar. Para os cancerianos, o que a gente tem para os cancerianos de 50 anos? O que a gente tem para os cancerianos acima dos 50? Por favor, para os cancerianos acima de 50 anos, eu agradeço aos mentores. Vamos lá. Uma celebração, Câncer? Uma conquista aí, uma conclusão de algo que chega aí para você, uma harmonia no lar. Olha aí, Câncer, falando de uma conclusão de algo, herança, riqueza, algum legado. O 10 de ouros vem falar de uma finalização, de um êxito, né, de soluções boas, de coisas boas, de uma segurança, de uma estabilidade aí na sua vida. Esse é você, tá? Com determinação, impulsividade aí, buscando o cavaleiro de espadas. Ele sempre vem falar de uma sagacidade, né? Da conquista dele desejada, de ter o ímpeto em buscar, em ser rápido na agilidade dele, tanto quanto em ação como em pensamento, tá? Aqui o carro realmente confirmando, ó, movimentação, determinação, tá? Um controle do que você quer, você sabe o que você quer, você tá buscando, Câncer, exatamente isso, tá? Aqui mostra que você, muitas vezes você pode até superar obstáculos que você não tinha ideia de que se encontrava ali, para você tá, vamos dizer que não imaginava aquilo acontecer e você supera esses obstáculos. Aqui, essa rainha aqui, ela é uma empatia, ela é uma intuição, ela é uma rainha de compreensão e cuidado, tá? Você precisa confiar um pouco mais na sua intuição, um pouco mais nos seus sentidos. Você precisa
vamos dizer que nutrir, ter uma empatia a mais com as outras pessoas, muitas vezes entender um pouco mais o que as pessoas estão, de repente, trazendo para você, sabe? Nutrir o emocional, sim, mas você precisa muitas vezes entender o que as pessoas estão realmente trazendo para você. A rainha de copas, ela é aquela rainha da preservação, sabe? Da paciência. Essa rainha, ela pode falar também para você aí de coisas que talvez você ainda não esteja vendo, sabe? De emoções contidas. Essa rainha pode estar falando disso também, de sentimentos que talvez você ainda ou talvez não demonstrou para essa pessoa, ou talvez não tenha entendido o sentimento que essa pessoa esteja trazendo para você. Ó, a restrição, a limitação, o medo, sentimento de aprisionamento, mas aqui trata-se da sua mente. É a sua mente que faz isso com você. Por isso essa rainha aqui, ela vem falar para você de você talvez esteja nutrindo sentimentos que não são, como dizer, na sua totalidade, tudo isso que realmente mostre ou demonstre. Entende, Câncer? Então, você aqui precisa se libertar desse sentimento aqui, tá vendo? Ela fala de sentimento. Você muitas vezes precisa se libertar desse sentimento que muitas vezes te aprisiona numa situação em que você não esteja vendo realmente o que está acontecendo. Talvez você esteja indo com tanta pressa resolver isso, porque é isso que essas duas cartas estão mostrando aqui, e você nesse teu sentimento, por isso que aqui ela pede que você entenda um pouco mais a situação para não se machucar depois, tá? Isso aqui fala de muita ansiedade. De repente você tá indo com tanta sede ao pote e pode se machucar também, né? Vamos ver aqui o que a gente tá falando. Diário de uma bruxa. Por favor, os mentores, os anjos, arcanjos, eu peço para vocês, o que a gente tá falando aqui para Câncer? Tá realmente no posicionamento de estar ansioso aqui, viu, Câncer? Câncer, o que a gente tem aqui para Câncer? Por favor, do que a gente tá falando para Câncer? Câncer. Olha aí o Hierofante. O Hierofante, ou que a gente seria, né, de falar aqui o Papa, ele fala para você de uma organização e equilíbrio. Aqui o Hierofante, ele pede que você se nutra de uma coisa mais espiritual, que você tenha aqui uma análise, seja mais analítico com você, entre para dentro de você, sabe? E analise realmente essa situação que a gente vem, que se colocou aqui na mesa para você. O Hierofante pede para você um dever, uma moralidade. Você precisa ser justo com você também. Tenha um pouco mais de equilíbrio, tenha um pouco mais de discernimento. Entenda realmente se é isso que você quer. Até porque, ó, embaixo do 10, que fala de muita riqueza, ele vem falar para você também de muita falta.
Você precisa ter o equilíbrio para que você não perca. Câncer, você precisa ter o equilíbrio para que você não perca. E aqui a gente não fala só de valores em dinheiro, embora a gente esteja falando de pentáculos, e pentáculos é matéria, é palpável, é aquilo que a gente pega, né? É aquilo que a gente vê, a matéria. Aqui pede que você cuide, que você tenha um equilíbrio para que você não tenha perdas. Porque o 5 de ouros aqui, ele vem falar de perdas, sim. O 5 de ouros aí, ele fala para você de prejuízo, de um enfraquecimento de um poder, de uma falta de harmonia. Então, quando a gente fala de um 5 de ouros, embora seja matéria, perdão, mas isso aqui pode falar para você também, Câncer, de um prejuízo de sentimento, entenda, coloque-se aí na sua situação e veja de qual prejuízo a gente tá falando aqui. Aqui, ó, a rainha de pentáculos. Aqui você, ó, você é a carta central. Você é esse cavaleiro de espadas que é determinado, que tem impulsividade, que sabe o que quer, que vai buscar, sabe? Mas também você precisa ter cuidado de ir com muita pressa, que é isso que eles estão mostrando aqui. O cavaleiro, ele tem aquela ansiedade, aquela coisa, eu vou fazer, e aqui o carro vem falando que o seu movimento pode ser tão rápido que você se magoe, tá? Você talvez nutre uma coisa muito grande por uma pessoa e você talvez se engane com isso, né? Você talvez depois venha sofrer com isso aqui, ó. E aqui vem falando que você realmente é uma pessoa muito próspera, Câncer. A rainha de pentáculos, ela sempre vai trazer para você aquela coisa próspera que ela sempre foi. A rainha é próspera. A rainha de ouros, ela revela o esforço, ela mantém o controle, ela tem a realização, ela tem tudo, ela tem fartura. Ela tem a tranquilidade dela e ela tem a fartura de tudo que ela quer. Ela é disposta a buscar o que ela quer, sim, mas ela também é aquela pessoa que tem o entendimento de não desperdício. Porque por mais que você veja aqui, ó, que ela está sentada, ela tem aqui os animais dela, tudo nela flui. Um baú de dinheiro, aqui tudo tem muita fartura. Mas se você olhar no chão, não tem desperdício. Não tem um monte de fruta caída aqui, não tem um monte de coisa derrubada no chão. Tem os pentáculos que estão sendo desperdiçados, que é isso que essa carta vem mostrando. Você precisa ter o equilíbrio para que você não desperdice o seu dinheiro. Pode estar falando disso também, tá? De dinheiro mesmo, de matéria. Aqui, ó. O 6 de ouros, o 6 de ouros, ele vai falar para você de uma indecisão. Aqui, o carro, por mais que ele fala para você da pressa que você tá em resolver isso daí, ele também pode falar de uma estagnação, de uma coisa presa. De você querer fazer e estar preso numa situação. Aqui fala de uma indecisão, de coisas que você talvez esteja aí por resolver ou esteja resolvendo, mas aqui é uma indecisão. Aqui fala de você buscar a perfeição, de você estar tentando buscar o equilíbrio das coisas. Aqui, ó. O rei de copas, embaixo da rainha de copas. Então, aqui, provavelmente, a gente esteja falando de um casal. Só que esse rei de copas aqui, ele sempre vai falar para você de progresso, ele sugere na frente dele ali uma autoconfiança na frente de qualquer obstáculo que esteja aí diante dele. Ele vê ao longe, ele sabe o que ele busca, tá? O rei de copas, ele é aquela pessoa
que ele tem um idealismo, por mais que esteja o caos aí diante dele, ele, tá vendo uma pessoa aqui no fundo? Por mais que o caos esteja beirando diante dele de pessoas, ele tem a ideia dele formada, ele sabe o que ele está buscando, ele sabe, ele vê longe. Muitas vezes você olhando só diretamente aqui nessa sua indecisão aqui, você precisa olhar um pouco mais distante, buscar, tá vendo que aqui você mostra, você da visão fechada, aqui pede que você olhe mais longe. O Rei de Copas, ele fala para você, de você ter ter uma segurança a mais, mas olhar lá no, sabe, um longe, ter ali uma visão mais ampla dessa situação aqui. Talvez você não esteja realmente vendo, Câncer, alguma coisa que aí possa estar trazendo essa indecisão e você fique estagnado nessa situação. Ó, aqui é celebração. Então, a partir do momento que você olha a coisa de uma outra maneira aqui, veja de uma coisa mais ampla, o Rei de Copas, ele vai falar para você, ele sempre vai mostrar esse Rei de Copas, a felicidade, ele é vaidoso, ele sabe o que ele busca, ele tem vaidade também, tá? Mas ele tem uma visão um pouco mais ampla. Ele vê uma situação em meio ao caos, mas ele sabe se definir. E aqui mostra o 3 de Copas, fala para você de uma realização. O 3 de Copas, ele fala para você de acordos, de felicidade, de equilíbrio. Aqui mostra otimismo para você. Por mais que você esteja enfrentando obstáculos, aqui você precisa ser otimista e ver as coisas com uma amplitude maior, para que essa realização chegue para você, Câncer. O que a gente está falando aqui para Câncer, por favor? Para Câncer, o que a gente está falando aqui para Câncer? Câncer, por favor, é trabalho, é amor, sociedade, amizade. Aqui, essa carta 19, ela fala, perdão, ela fala de você se isolar, tá vendo? Aqui vem novamente falando para você de você se isolar, de você ficar quietinho um pouquinho, no seu ninho, no seu cantinho, de você pensar exatamente o que você está buscando. Pede que você aqui faça uma reflexão. As duas cartas vêm falando da mesma coisa. Pede uma reflexão para você. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, a gente tem esse 6 de paus aqui, e esse 6 de paus, ele traz também para você um desenvolvimento, uma forma de ação aqui, mas aqui para você ter essa ação, você precisa se isolar um pouquinho. Você precisa ter a condição de ficar quieto e refletir para você não colocar os pés pelas mãos. Ó, essa carta aqui, tá vendo? Embaixo do 5 de ouros, essa carta ela fala de pessoa. Entenda. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa mais velha, ela pode ser um pai, um avô, um tio, um irmão, um chefe, ou alguém a quem você, Câncer, deva obediência, tá? É uma pessoa superior a você, né? Nesse quesito. Só que essa carta aqui, ela vai falar para você de falsidade, de ciúme, de falsos amigos. Isso aqui pede advertência para você.
Essa carta fala que você não revele os seus ganhos, para que você não tenha percas. Talvez você esteja tão bem com esse 10 aqui, ó, com essa segurança financeira, e se você sair contando para todo mundo, confiando demais nas pessoas, você talvez aí venha perder, possa você ter percas aqui, indiferente, mas aqui, pelo que a gente tá vendo aqui, perdão, a gente fala realmente de alguém falso junto de você, de alguém querendo saber demais. Por quê? Essa carta aqui é um urso que ele fala de guardar, 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 guardar. Ele é aquela pessoa que retém. Ele guarda para ter lá na frente. Talvez esse pensamento seu, só talvez, esse pensamento seu também esteja errado. Por quê? Uma pessoa que guarda demais, sem fazer aquela movimentação de giro no dinheiro, porque é isso que a rainha faz, essa rainha de pentáculos, você talvez na ganância de guardar demais, você acaba por ficar sem. A sua indecisão, tá vendo? Aqui, um amigo. Essa carta fala de um amigo mesmo aqui. A gente não tá falando de amigo espiritual, não. Aqui a gente tá falando de amigo de amizade realmente. E tem alguém aqui perto de mim, meu Deus, nossa. Amém. Aqui a gente fala de uma amizade leal, de um companheirismo. Então, talvez aí vai chegar para você alguém, essa rainha, mostrando para você um outro lado, uma outra situação de que você possa confiar. Você precisa, aqui, o cachorrinho aqui vem falar para você, de você, muitas vezes, ser leal com você mesmo. De você buscar o entendimento com você e ser leal com você. Os pássaros pedem que você insista, que você persista no que você quer. Só que eles falam também para você não ficar falando muita coisa para os outros. Aqui, você tem liberdade para você fazer o que você quiser. Aqui você tem liberdade para buscar o que você quer. Porque o passarinho aqui, ele é livre. Ele tem o livre-arbítrio dele. Porém, o passarinho, ele canta em qualquer lugar. Onde ele sentar e tiver, ele fala. Então, aqui pede que você não fale das suas coisas. Não fale dos seus projetos. Ah, mas eu tô pensando. Então, pensa você sozinho e não pensa alto. Fica quietinho. O que outras pessoas não sabem, outras pessoas não estragam. Ó, tô falando? Essa cobra aqui, ela é traiçoeira mesmo. Essa cobra aqui, e você sabe quem é essa pessoa. Porque essa pessoa, ela realmente se mostra. Essa pessoa, ela é aquela pessoa que vem falar pra você assim, eu tô aqui, e eu vou fazer intriga, e eu sou invejosa, eu vou trazer discórdia. Aqui são coisas inesperadas que vão acontecer pra você, e isso aqui a gente pode falar de um casal, tá? Porque aqui a gente tem a rainha de copas e o rei de copas. Então, se a gente estiver falando de um casal aqui, essa rainha, ela pode estar falando para você assim, eu vou te causar prejuízo, sim. Eu tenho inveja, sim, da sua felicidade. Entende, Câncer? Por que você não precisa ficar falando das suas coisas? Porque essa pessoa aqui, ela mostra exatamente quem ela é. Ela não é igual a raposa que fica olhando, analisando, vendo para depois fazer. Não, ela pega e faz. A cobra, ela dá o bote certeiro. Então, é sobre isso. É sobre isso que a gente tá falando. De uma pessoa falsa, invejosa, mentirosa, gananciosa. É disso que a gente tá falando. E você sabe quem é essa pessoa.
Olha o homem aqui. Só que desse homem a gente precisa de uma outra carta. Olha a insistência numa coisa que você já sabe que não der certo. E esse chicote tá aqui falando pra você de conflito, de discórdia. Aqui fala pra você, por que você não reverte essa situação? Por que você, ao invés de ir com tanta pressa onde você quer, você não tem um pouco mais de cautela e pensa um pouquinho mais para você não colocar os pés pelas mãos? Isso aqui fala de discórdia, isso aqui fala de uma coisa que você fica insistindo. Sabe o rei que você fica batendo, 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 batendo? É isso aqui, é uma insistência numa coisa que não vai mais. Essa sua felicidade causa inveja. E você sabe, Câncer, de quem a gente tá falando aqui. Essa pessoa já se mostrou pra você, você sabe quem ela é. Tem algum amigo que possa vir trazer alguma notícia pra você dessa cobra também, é isso que eles estão me falando aqui agora. Você pode ser essa pessoa, é isso que eles estão me falando também. Você pode ser essa pessoa mais velha, que talvez só esteja se engraçando com alguém mais novo que você, insistindo aqui numa situação que não vai mais, e você encontre aí alguém, um amigo, vem trazer notícias para você dessa pessoa que esteja aí realmente te enganando. Essa cobra é muito. Você precisa ter cautela aqui, de coisas que talvez cheguem aí pra você, coisas inesperadas. Porque a cobra é assim, se você estiver passando num monte de folha, você não vai ver a cobra. E ela vai te pegar, ela vai dar o bote de uma vez. Então, são coisas que podem acontecer aí, Câncer, que você não esteja esperando. Essa situação aqui, ó, dessa insistência de uma coisa que não vai mais. Por favor, 2 cartas aqui para fechar aqui Câncer. O que a gente tá falando aqui para Câncer? Por favor, é amizade, é romance, é trabalho, pombal. Essa carta do pombal, ela vem falar para você de você buscar sua liberdade. Você aqui quer... Ai, meu Deus. Perdão. Você aqui quer buscar sua paz. É isso que você busca paz. Você busca tranquilidade aqui. Você aqui fala de uma... Você é uma pessoa muito... de leveza. Você tá liberando fardos, você não quer mais ficar carregando um monte de coisa. Você busca aqui a sua paz, você busca uma leveza. Aqui você busca até, pode ser aqui, o que eles estão falando também, você pode ser uma pessoa, o Câncer, que cuide até mesmo de animais aqui em algum lugar. E você não quer mais intriga, você não quer mais passar por situações que ficam te machucando, insistindo numa coisa que talvez não tá indo mais, não tá sendo do jeito que você quer, mas aqui você tá buscando a sua paz, a sua liberdade, a sua alegria, o seu sossego. É isso que você tá buscando aqui, Câncer. Ó, o ovo. A carta 45. Deixa eu pegar o livrinho aqui. Mas aqui pede que você tenha cuidado. Aqui pede que você tenha cautela, porque os ovos, se você bater esses ovos aí, eles vão quebrar tudo. Aqui pede que você tenha discrição, que você seja delicado com a situação. Que você aí não coloque... vamos dizer assim, pode ser que aqui apareça alguma situação meio que difícil de você contornar. Sabe uma situação
uma coisa de uma inveja, tá vendo? Isso aqui vem falar de inveja, porque o que tem dentro do ovo você não sabe. Isso aqui pode falar muita coisa de uma inveja tão grande em cima de você, ô Câncer, de pessoas dissimuladas, de pessoas que aborrecem você. Tudo aqui nessa mesa mostra de uma pessoa querendo atrapalhar essa situação. Aqui é como se o ovo mostrasse para você uma situação de que você... são surpresas na hora que esse ovo quebrar. Entende? Ó, cornucópia. Aqui, essa carta é uma carta tão boa, uma carta tão de fartura, de riqueza. É uma carta que vibra a sorte com você. Amor, trabalho, material, intelectual, negócio, tudo, todos os seus planos. E essa pessoa, Câncer, ela não quer ver você bem. Ela insiste aqui numa situação para que você não vá, não consiga se libertar. Entende? E esses ovos aqui vem falando para você, cuidado, que a sua liberdade talvez incomode as pessoas aí, ou essa pessoa aqui. A roda da fortuna. A roda da fortuna vem falar para você de uma instabilidade, que é isso aqui que eu venho falando para você. Pise em ovos. Tenha cuidado, tenha cautela. Cuidado com essa cobra, cuidado com esse urso. São pessoas que estão aí se mostrando para você. Você sabe quem é, Câncer. E essa carta vem falar para você de coisas que você vai passar, você vai superar, mas você precisa ter cautela nas suas decisões. E é isso que eu tô falando para você. Entre para dentro de você, Câncer, analise a sua situação e veja aqui do que a gente tá falando. Porque são muitas energias. Então, para alguns, a gente tá falando de um casamento, que tem alguém aí que tá querendo levar vantagem. A gente pode estar falando de um trabalho que uma outra pessoa tem muita inveja do que você faz. A gente pode estar falando de romances mesmo, de alguém de estar junto de você aí e ter inveja da liberdade que você tem, dos ganhos que você tem, do trabalho que você faz. Se você é livre para ganhar tudo que você ganha, você tem sua liberdade. E essa pessoa não quer ver você bem. Essa roda aqui, ela sempre vai falar para você de um êxito, de uma sorte, de destino, de mudança, sim. Mas aqui ela sempre vai dizer para você, são obstáculos que você vai passar. E você vai conseguir. A roda vai virar aqui. E tudo isso tende a trazer para você muita coisa boa, Câncer. Desde que você não fique falando das suas coisas para os outros. Entende? É isso, Câncer, que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado. Se você gostou aí, se eu conseguir te ajudar, por favor, eu peço que você deixe seu like para mim. Isso me ajuda muito, tá? E não custa nada para você deixar um joinha. Se você gostou da minha leitura, do meu canal, se a energia da gente bateu, se você quiser se inscrever, eu agradeço também, tá? Para que assim, olha aqui, o vídeo vá mais longe, as notícias chegam mais rápido para quem precisa. Tá bom, Câncer? É isso, Câncer. Até mais. Beijos para vocês, cancerianos e cancerianas.